queridos ouvintes! Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam na Rádio Tropical Web Brasil. E na semana passada recebemos a querida amiga Rosângela Cruz, que nos contou a sua história inspiradora. Começou trabalhando aos 14 anos para ajudar a família e hoje ela é uma empreendedora no mercado de eventos. Recebemos também a nossa querida Deise Matos. Também começou trabalhando aos 14 anos, também para ajudar a família, por incrível que pareça, as duas começaram na mesma idade. E hoje a Neide, ela tem um espaço aqui no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, um espaço terapêutico de convivência e treinamento, um espaço muito gostoso que eu conheci pessoalmente e recomendo a todos que queiram fazer eventos até 15 pessoas. O programa Conexões que Transformam tem o objetivo de receber vocês, empreendedores, empresários, que fazem a diferença na vida das pessoas, que tem história para contar, história de superação, história de sucesso, de insucesso, e aproveitem para divulgar os seus negócios também. Estamos aqui abertos para receber todos vocês. Eu faço esse programa com muito carinho, eu adoro receber meus amigos e receber quem quiser estar aqui conosco. Esse espaço é para vocês e de vocês, tá bom? Hoje nós vamos receber duas queridíssimas que estão aqui já conosco no estúdio. A Michele Ramos, que todos já conhecem, do programa Conscientizando, aqui da Rádio Tropical Web Brasil, e a nossa querida Amada Zambrana. Também uma pessoa maravilhosa que vocês vão gostar muito de conhecer. Daqui a pouquinho nós estaremos conversando com as duas. Bom, vamos então pedir música para a gente começar o nosso programa no clima do programa Conscientizando, um clima, Vamos colocar a música Viva a Vida, Turma do Pagode de 2017. Olá, estamos de volta! Agora vamos conversar com a nossa querida Michele Ramos. Michele é psicoterapeuta sistêmica com atuação voltada ao autoconhecimento, reconciliação familiar e desenvolvimento emocional. Formação acadêmica, bacharel em gestão jurídica, MBA em compliance. Pós-graduação, terapia cognitivo-comportamental, TCC, psicóloga positiva, neurociência e comportamento. Formação complementares, psicoterapia breve, master em PNL, constelação familiar com especialização em técnica de bonecos. Curso de psicanálise, nível iniciante. Gestão emocional e comunicação não conflituosa, psicossomática. Gente, essa minha amiga é maravilhosa! Gente, que alegria poder participar, Conexões que Transformam. Estou aqui transformando a vida de vocês com a minha história. Que honra, Sandra, poder participar do teu programa. E realmente é uma história, Quando a gente olha o nosso release de currículo, a gente sabe o quanto a gente caminhou. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. E eu também estou muito feliz, Michele. Eu fui entrevistada por você no seu programa e para mim está sendo uma honra te receber aqui no meu programa. Obrigada. Bom, queria que você começasse, eu já conheço um pouco da história da Michele e por conta disso eu gostaria que você começasse contando pra gente como foi a sua vinda aqui pro Rio de Janeiro. Gente, quando começar a contar, contando a minha história do Rio de Janeiro pra cá, 5 mil reais em 2 malas. E aqui a gente começa uma história cheia de altos e baixos. Um casamento
do qual eu tive a separação. E realmente eu cheguei aqui para começar, porque eu deixei no Sul a casa, o carro, um trabalho de uma empresa que eu trabalhei 9 anos, e essa empresa disponibilizou um emprego para mim aqui no Rio e eu não quis, porque quando eu estava deixando para trás, novamente eu queria recomeçar. Eu não queria começar do zero porque eu já tinha uma história, eu queria recomeçar. E aí que tudo começou. Eu cheguei sem casa, sem trabalho, eu fiquei 20 dias na casa de uma conhecida, mas eu tinha um propósito para mim maior, que era em 3 meses morar sozinha, ter um ventilador, uma cama e um lugar para morar. Em 30 dias eu já estava morando sozinha. Dentro desses 30 dias eu tinha mais 2, 3, 4 meses para poder estar trabalhando e ter no mínimo para viver no Rio de Janeiro, que é um ventilador nos calores, né, gente? E aí, quando eu vi que 6 meses eu fiz no Rio de Janeiro, tinha tudo, eu disse, agora eu vou. Agora a coisa começa a se organizar. Veio com a coragem, né, com a cara e a coragem, e viu que o primeiro passo estava dado. O primeiro passo, e são passos importantes, né, Sandra, que são os passos que a gente aprende nos valores da família. Porque eu moro sozinha aqui no Rio, os meus amigos são os meus parentes são todos do Sul, não tem nenhum parente aqui. Meu pai veio no Rio uma vez, a minha mãe nem apareceu, tá? Meu irmão assim nem veio aí, as pessoas não gostam do Rio de Janeiro. Mas assim, entender que a minha caminhada e olhar para o Rio de Janeiro como me transformar numa pessoa melhor, depois que eu vim de um trauma profundo, é entender que é confiar na vida. A vida não decepciona, ela ensina. E você escolheu o Rio de Janeiro por quê? Olha, garota, e aí já começa a entrar um pouco do meu trabalho. Eu não escolhi o Rio de Janeiro. Eu repeti, na verdade, eu tomei uma dor do meu pai, porque o meu pai se separou da minha mãe tinha 2 anos, e meu pai é aposentado pela Varig. E o que aconteceu? Lá no início da carreira dele, ele teve a oportunidade de vir trabalhar pela Varig aqui no Rio de Janeiro. E ele não quis, porque ele ficou comigo e com o meu irmão. Só que o meu pai não é aquela pessoa de contar sempre para as pessoas, eles deixam... Não, eu ouvi isso na minha vida inteira 2 vezes. E numa conversa esporádica, assim. Só que quando eu me separei e eu vim pro Rio passar uma semana com as amigas, o meu pai, eu lembro que quando meu pai me levou no aeroporto, ele disse, minha filha, por que tu não vai morar no Rio? Você tá sempre lá fazendo festa, não sei o quê. Eu disse, pai, no Rio de Janeiro a gente não trabalha, a gente curte festa. Me julguem, gente, mas eu falei isso. Perdoem. Mas a gente não tinha consciência, agora eu tenho. E aí eu vim, realmente, eu saí assim do buraco, eu cheguei aqui sem amor próprio, em 7 dias eu renasci, porque essa cidade realmente é encantadora, e voltei. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, depois de 7 dias, isso era dezembro de 2011, o meu pai disse, e aí tu decidiu? Eu disse, não sei. Dia 5 de janeiro eu liguei para eles, pai, eu decidi, vou morar no Rio de Janeiro. 12 de fevereiro de 2012, eu desembarcava no Rio de Janeiro e a história começava. Bom, o Brasil é muito bonito, o mundo todo é muito bonito, né? Tem lugares lindíssimos no mundo inteiro e no Brasil também. Mas o Rio de Janeiro tem uma natureza que é inspiradora. O Rio de Janeiro, ele tem uma energia concentrada e até interessante porque há anos atrás eu fui no Mystic Fair lá no Monte Líbano para ver o mapa do Brasil dentro do olhar do Reiki, que é quando fala dos chakras, assim, né? E o Rio de Janeiro, ele fica bem na parte do coração, do coronário. Que interessante. E eu fui justamente por essa palestra. Depois eu me encontrei isso há muito tempo atrás no YouTube, porque eu queria entender por que as pessoas vêm para o Rio de Janeiro e se transformam. Eu sabia que quando eu cheguei aqui, eu ia me tornar uma pessoa melhor, porque eu tinha muitas coisas para curar. Só que eu tinha que curar sozinho. E se eu tivesse na minha casa, eu não ia me curar. Eu ia estar sempre olhando para aquelas histórias, trazendo mágoas. E eu precisei me reinventar no Rio de Janeiro, passar pelos meus processos sozinhos, porque eu não tinha ninguém. Por mais que eu tivesse amigos, não é a mesma coisa do acolhimento da família. Então, quando chegou 2015, por aí, que quando eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, foi quando eu percebi, disse assim, bom, agora eu entendi o que eu estou fazendo no Rio de Janeiro. Eu vim ser um ser humano melhor. E aí quando a gente fala de ser humano é tu se despir, se colocar numa vulnerabilidade, entender que os teus processos vão te doer, mas vão te levar para outro nível. E aí ter coragem de enxergar as nossas sombras. Muita coisa. E a sombra, a escuridão negra mesmo. Vale da sombra da morte, que eu costumo dizer para as pessoas. Mas você primeiro se formou em gestão jurídica. Foi no Rio de Janeiro ou não? Sim, foi no Rio de Janeiro, no Sul. Eu comecei 3 faculdades e quando faltava assim, tipo, 2 anos para terminar, eu não concluía. Eu não tinha esse processo concluído. Quando chegou no Rio, eu trabalhei aqui na OAB. Trabalhei 8 anos na OAB. Meus trabalhos sempre duraram muito na OAB do Rio de Janeiro. E lá dentro, pelos processos, eu disse, eu tô aqui, vou indo.
mas não era uma coisa que eu gostava, é que eu tava no embalo, né? Então eu fiquei 8 anos ali, aí eu fiz compliance para não precisar trabalhar dentro da parte burocrática mesmo. Se eu tivesse que trabalhar no escritório, dentro de qualquer outra empresa, na parte da advocacia, eu trabalhei no compliance da empresa, mas eu não queria ficar naquela área. Para mim terminar meu TCC, vocês não têm noção o que foi nessa vida. Eu tive que fazer muita terapia e constelação para poder fazer esse negócio, foi difícil. Mas assim... Você fazia terapia, mas ainda não era terapeuta. Não, eu fazia terapia, eu me formei em 2018 e eu comecei a fazer terapia no final de 2016 para início para 2017. Foi onde eu comecei a meditação, comecei a fazer yoga, foram coisas que foram abrindo a minha expansão de consciência para mim começar a me entender e saber por que eu estava fazendo direito. E o direito, dentro da parte jurídica, inconsciente no nosso sistema, é lutar pelo direito do outro, porque a gente traz um legado sistêmico. E dentro desse processo, eu entendi, quando eu me formei, eu peguei meu diploma e disse aqui, pai, é teu. Porque eu me formei pro meu pai, não era pra mim, gente. E ali eu já comecei a ver, só que nesse processo, antes de eu me formar, eu já estava estudando a parte da terapia que eu desenvolvo hoje, que eu trabalho hoje. Mas fazer terapia é o que te levou a querer estudar sobre terapia. Exatamente. Você fez pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Isso, exatamente. Porque olhar para o comportamento das pessoas é o que ele traz do sistema, para quando a gente está indo para a vida. A gente, com 7 anos, dentro do primeiro CT, nós começamos a olhar para os nossos filhos e eles estão fazendo a mesma coisa que a gente. Pode ver, a criança está fazendo aquilo ali, é o que a gente traz. Então, o comportamento é aquele. Na vida adulta, o nosso inconsciente, ele não diz que a gente está repetindo, porque a gente não lembra o que a gente fez com 4, 5 anos, 3 anos, a gente não lembra. Então, o comportamento é isso. Mas o comportamento, ele para mim não foi o suficiente. Foi aí onde eu comecei a entrar dentro de outras técnicas. Foi onde eu conheci a constelação familiar, aí fui absorvendo outras técnicas. Você sabia que eu fiz shiatsu durante muitos anos? Porque eu trabalhei 30 anos na área técnica. A área técnica é tudo para ontem, e é muito assim, estressante, muito corrido. E além de gostar de arte, cultura, esporte, eu também usava o shiatsu para me ajudar. Sim. Né? Só que quando chegou a pandemia, eu não podia mais fazer o shiatsu e eu fiquei com muitos problemas com a loja que eu tinha no shopping e eu aprendi a fazer shiatsu em mim mesma. Então em casa eu fui me descobrindo o meu corpo e fazendo shiatsu em mim mesma. Só que eu evoluí e hoje eu faço shiatsu nas outras pessoas. Assim, se eu vejo alguém com alguma dor, eu pergunto onde que é a dor, não sei o que e tal, e eu já sei até onde mais ou menos eu tenho que trabalhar. Por exemplo, a dor no ombro, eu não vou fazer o shiatsu no ombro, eu vou fazer no braço, vou buscar o ponto que está doendo, que reflete no ombro. E minha filha disse para mim, mãe, mas é muito engraçado, agora você quer fazer shiatsu em todo mundo. E eu vejo pessoas, eu já tive a oportunidade de fazer shiatsu em pessoas que estão com dificuldade de andar. E eu fiz shiatsu e a pessoa voltou a andar, entendeu? Então, assim, eu acho que são experiências maravilhosas, que a gente passa as nossas dificuldades para a gente, muitas vezes, entender e passar a ajudar as outras pessoas. É o que eu digo, né, Sandra? É como ser um ser humano melhor, porque nós estamos aqui para deixar um legado para as pessoas. Se tu tem um conhecimento que tu não colocou no mundo hoje, por favor, coloque. Alguém quer ouvir a tua história. Exatamente. E não pense que a tua história ela não é relevante, porque ela é relevante. Alguém vai se conectar com a tua história. Nem que seja com uma frase, uma palavra, a pessoa precisa ouvir. Então, quando a gente coloca, que nem tu fez, começou a fazer outras pessoas, tu colocou esse teu conhecimento, a tua energia em outro, isso vai reverberando. E a vida, ela não decepciona, ela ensina, ela te trouxe mais pessoas para tu entender que, opa, agora eu tô boa nisso, eu vou melhorar em mais que. Porque são legados que a gente vai seguindo e fechando ciclos. Bacana. E você fez outras formações, teve outras formações complementares, psicoterapia breve, fez o Master em PNL, a Amada fez também, né, PNL, e constelação familiar. Conta pra gente como que foi essas formações todas, como é que você foi buscando isso? Depois da parte da yoga, eu fiz muito meditação dentro desse projeto que eu fazia. Eu lembro que um dia eu cheguei lá e meu professor disse assim, eu dentro da UAB, eu ouvia muita coisa, não podia falar. Então eu chegava assim, falava muito pra ele. Ele dizia assim, parece uma cachoeira. Parece uma cachoeira, tu não para de falar. Ele disse, mas eu preciso falar. E aí eu entendi que eu tinha problemas
E os problemas não eram meus, eram familiares. Porque a gente coloca a culpa no outro, mas não entende que nós trazemos esse legado do sistema. Foi aí que conheci a constelação. No mesmo final de semana, teve uma apresentação do professor Mário Sérgio, que é de Fortaleza, e ele fez o primeiro movimento sistêmico lá. E eu não conhecia nada de constelação familiar. E meu pai e minha mãe são separados, eu fui conviver a minha vida inteira com meu pai, fui criada pelo meu pai. E nesse meio do caminho, o professor Mário Sérgio, ele disse assim, pega a pessoa ao seu lado, como se ela fosse a sua mãe, e condicione essa intenção e peça a bênção. Guria, você não tá entendendo. Eu nunca tinha pedido a benção pra minha mãe, porque benção é coisa de antigo, né? Hoje em dia nem se pede mais benção. Aquela coisa de benção. Você deixou de conviver com a tua mãe muito nova também. Muito nova. Então eu não tinha nada de acesso à parte da maternidade. E teve uma parte muito importante que um amigo meu aqui do Rio, eu sempre falei muito do meu pai. Hoje as pessoas me veem falando da minha mãe, eu falei muito do meu pai. Meu amigo disse, Michele, a tua mãe faleceu? Eu disse, não. E ela não faleceu? Por que tu não fala nela? Eu tava numa festa, eu saí da festa, gente, aos prantos chorando, mas ele não tem noção do bem que ele me fez. Porque ele fez olhar para uma dor que eu precisava olhar para mim poder chegar aqui hoje com vocês. Porque quanto mais eu excluía minha mãe, menos eu ia para a vida. Porque a mãe é a nossa fonte de vida. Então, foi onde que eu comecei a olhar para isso, aí eu comecei a me enquadrar na sistêmica, porque a sistêmica ela fala sobre os valores da família e o nosso lugar de força. Onde é que eu estou no meu lugar de força? Hoje, eu sou a segunda filha do primeiro casamento do meu pai e a segunda filha dos 4 filhos que meu pai tem. Esse é o meu lugar. Então, do meu pai com a minha mãe, eu sou a caçula e do meu pai com a madrasta lá, com os outros filhos dele, eu sou a segunda. Então, saber o seu lugar na vida é o que faz com que tu caminhe com leveza. Aí tu consegue lidar com os problemas em equilíbrio. E quando eu comecei a tomar minha mãe, eu comecei a ter o sucesso. Foi aonde que entrou a transformação de mudar de profissão. Porque eu consegui fazer a minha transição de carreira, eu tinha 40 anos. E aí tu olhar e dizer assim, eu tenho uma amiga aqui no Rio que ela diz assim, Michele, tu tem noção que tu não foi pro A pro B, tu foi do A pro Z, tu saiu do direito, foi pra terapia. Foi uma coisa nada a ver com a outra, uma mudança radical. E tudo isso em 4 anos, gente, não faz muito tempo. Mas eu entendi que a mãe, para a sistêmica, ela é o sucesso profissional. Porque quando tu nasceu, a tua mãe cuidou de ti, ou independente do que tenha acontecido, ela te deu a vida, que é o bem mais precioso. E ali, minha filha, tu vai com o que tu tem. Então o tempo que ela ficou comigo foi suficiente para que ela me desse o que eu tivesse de nutrir e poder fazer algo de bom na vida. E eu entendi que a mãe é um sucesso profissional e comecei a aceitar ela, entender que eu não tinha nada a ver com a história do meu pai. E aí isso mostra pra gente, mais uma vez, que não importa o que a vida fez com a gente, mas sim o que a gente faz da gente com o que a vida faz com a gente. Né? Então, assim, a vida não permitiu que você fosse criada pela sua mãe, tivesse convívio com a sua mãe, mas você não pode deixar isso atrapalhar a sua saúde mental, né? A sua vida. Você tem que, a gente muitas vezes tem que saber até perdoar, né? E perdoar, a gente primeiro tem que se perdoar, né? Para depois perdoar as outras pessoas. E tem um ponto importante que eu quero compartilhar com vocês, é que assim, quando eu me separei, era muito engraçado que eu não tinha aquele processo da mãe que tem. Eu lembro que eu sou muito centrada, assim, então por 1 ano que eu fiquei separada, da minha separação, ninguém da minha família sabia que eu estava separada, era só meu pai e meus irmãos. E 3 amigos meus que sabiam disso, mas ninguém. Eu sempre fui muito reservada nisso. Porque eu não queria dar a oportunidade das pessoas terem pena de mim e até mesmo ficar enfiando o dedo numa ferida que elas não sabiam qual era a dor que eu tinha ali. Que você, no momento, não tinha condições. Não tinha condições, exatamente, as pessoas não me davam. E aí, eu lembro que eu procurava as mães das minhas amigas e não era minha mãe. Elas não me diziam o que elas diziam para uma filha. Porque a mãe diz para a filha diferente do que ela diz para outra, né? Sim. E aí, eu lembro muito desses processos, assim, e eu percebi que eu estava sozinha. Foi onde que eu consegui cada vez mais ficar no meu mundo. Só que eu me fechei no meu mundo. Tanto que depois, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu entrei em depressão profunda, eu tive síndrome do pânico, isso tudo antes de fazer meus processos, porque eu não ia para a vida. A mãe é vida. A mãe é de te acordar todo dia, olhar para a janela e dizer que bom que eu tenho essa vida, vamos embora. Pega o que tem e vai embora. Isso que a gente começou com a música Viva a Vida. É vida, é vida. Deixa de nhenhenhen. Deixa de nhenhenhen, vai viver. É isso aí. E quando
foi que você começou a trabalhar, né, a ter clientes para você ajudar com terapias? 2 anos antes de eu sair da UAB, foi em 2021. Em 2020, que foi quando eu peguei firme com a minha terapeuta, que ela disse assim, tu tem que ser consteladora, o mundo precisa dela. Ela fez isso, ela mora em Portugal, e naquela época ela estava de mudança e a gente fazia muita sessão online. E ela, tu tem. Eu disse, tá, então eu vou. Ali eu comecei, eu sempre falo. Ali eu comecei a estudar muito, ali eu já estava assim, firme nela, pandemia, não podia fazer nada, só tinha que estudar. Quando foi em 2021 foi quando eu saí, eu peguei de junho de 2021 até dezembro de 2021, foi quando eu estudei, mas estudei, as minhas amigas ligavam e diziam assim, Michele, vem pro samba, não, não, eu estudei firme, se eu fosse ter um concurso eu tinha passado, de tanto que eu estudei, mas em janeiro de 2022 eu disse, agora que eu começo. Então eu tinha uma reserva financeira da empresa que eu saí, eu sabia quanto tempo eu podia me manter, só que eu precisava passar pelos processos. Então quando foi em janeiro de 2022, foi quando eu comecei a trabalhar, fazer constelação familiar. E é interessante porque eu comecei primeiro, eu atendi 150 pessoas no mês de graça. Assim, porque eu precisava colocar em prática. Eu tinha, naquela época, não tinha nada que você vê hoje. Naquela época, os movimentos que eu faço, eu penei pra achar um no YouTube. Penei, deve ter o vídeo da mulher, deve ser de, sei lá, de 2001. Não tinha nada. Hoje tem tudo, não tinha nada. E aí eu lembro que eu estudava muito em casa, aí eu atendi 150 pessoas naquele mês, que foi janeiro. Em fevereiro eu já comecei a cobrar um valor social, R$58, nunca esqueço. R$58. E nesse mês de 5 que eu cobrei 58, eu atendi 100 pessoas. Porque o que acontece? Quanto mais experiência tu tem, mais assertividade. E aí eu falei assim, mais assertividade. E as pessoas vinham com transformações absurdas pra mim. Nossa, olha, eu consegui isso. Eu faço terapia já com a psicóloga há tanto tempo e eu não consegui ter essa. Contigo eu tive isso, contigo. E foi muito rápido. E é muito rápido. Mas assim, é o que eu digo, nada cai do céu, né? Agora já são aí. Eu tô desde 2016 nesses processos, mas assim, com a sistêmica desde 2019, que foi quando eu comecei a me aprofundar. Então são muitos anos estudando. Então assim, olhar, hoje em dia as pessoas dizem, é só os bonequinhos. Não é os bonequinhos. É o teu olhar pro outro e pro sistema do outro. E aí nem todo mundo enxerga o que realmente quer ver. Porque o sistema diz, eu vejo você, eu vejo tu, eu vejo tua mãe, eu vejo teu pai, eu vejo teu sistema todo atrás de ti. Então a tua dor, ela é só a ponta do iceberg. O que tem lá embaixo a gente vai vasculhar. E aí foi os meus processos. Então conforme eu fui vendo, Sandra, as coisas foram acontecendo muito rápido. Que daqui a pouco eu disse, gente, aí eu criei a sessão de terapia sistêmica, porque só a constelação, ela é um atendimento único, eu percebi que as pessoas queriam mais. E foi aonde que eu comecei a colocar as outras técnicas. Aí eu coloquei o Master PNL, aí eu acabei colocando também a parte de psicoterapia breve, todo esse tipo de situações, assim, de cursos, para que pudesse agregar ainda mais no atendimento, para que fosse mais assertivo para as pessoas. Esse foi o meu posicionamento total. E quanto mais eu aplico, eu digo para as pessoas assim, eu sou a psicoterapeuta que eu digo assim, 12 sessões, eu te entrego isso e eu te digo que tu vai sair isso aqui na primeira. Só que se tu quiser fazer mais, tá tudo bem. Só que hoje eu acho que a vida ela é tão preciosa, está tudo tão corrido para que nós possamos ficar 1 ano, 2 anos fazendo terapia. Nós não precisamos mais disso. Nós precisamos aprender e colocar em prática. Aprender, porque conforme mais cedo a gente errar, mais cedo a gente acerta. Exatamente. Então a gente tem que aplicar, tá errado, tá triste, se cobra, vai lá, volta, organiza e vai de novo. E hoje, esse ano agora eu fiz um curso que foi de neurociência, que pra mim foi sensacional, e aí eu digo assim, aí eu criei um método direto ao ponto, né, onde eu peguei os pilares da constelação, mais a neurociência, porque a base pra mim sempre vai ser constelação e neurociência, e aí criei um negocinho, não tá entendendo? Que bacana. E você também faz eventos, eu vi no Instagram um evento, se eu não me engano, no Aterro do Flamengo, foi isso? Isso, eu tenho sempre parcerias com as meninas aqui que são ali do ESP, ali do espaço ESP aqui no Catete. Então nós temos uma parceria já de 3 anos. Ela não é uma academia, é um espaço de saúde e bem-estar. Então seguidamente eu faço evento ali, porque é um lugar de acolhimento de mulher, né? Mas eu também ando batendo muito no olhar de
O homem precisa também da constelação familiar, o homem precisa da terapia, porque não é só a mulher que tem dor, o homem também tem muita dor. Sim, sim. E precisa ter um olhar mais peculiar, mais carinhoso pro homem, porque o homem já nasce cancelado, né? Quando nasce o homem já diz, prende as tuas cabritas que meu bode tá solto, tipo, né? Como se... Não é assim. O homem tem que chorar, o homem tem que sentir as dores, o homem tem que passar pelos processos para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis. Exatamente. E não só deixar isso tudo na carga da mulher. Se o homem faz terapia e a mulher faz terapia, a tendência é que tenha um equilíbrio nessa relação. E a coisa vai começar a fluir com mais naturalidade. E nós vamos voltar aos princípios. Porque hoje em dia nós sofremos porque tem uma falta de ordem. Nós primeiro nos conhecemos, ficamos, depois a gente namora e depois a gente casa. A coisa atropela. Só que qual é a ordem? Eu sou teu amigo, depois eu te namoro, depois eu noivo, depois eu caso. Quando a vida flui nessa ordem, que é o que a sistêmica fala, tudo fica mais leve e o amor consegue caminhar. É que nem um rio, ele consegue achar a direção. Não é só ser amigo, né? Mas durante esse período aprender um com o outro, Sim. curar, né? Porque eu namorei 8 anos e fiquei 23 anos morando juntos, né? Juntos, tá? Como se estivéssemos casados. Mas eu acho que faltou nesses 8 anos de namoro a gente efetivamente se ajudar mutuamente, entendeu? Sabe, Sandra, que hoje em dia eu tenho olhado muito para relacionamentos, porque assim, eu percebo que é sempre uma cobrança, né? Nós entramos no relacionamento projetando algo que o outro nos dê. Então, se eu tenho falta de pai, eu vou olhar para meu marido achando inconsciente que vai ser meu pai e vice-versa. Só que assim, eu preciso entender que aquela pessoa que está comigo, ele também tem uma história. E hoje em dia os relacionamentos são na base possessiva. Eles querem que o outro seja naquele perfil. E aí se tu não for assim, eu te descarto. E as pessoas não são descartáveis. E aí vai acumulando dores. Então a importância que a gente tem é de ter essa troca, porque relacionamento é coisa de adulto. Se tu não sabe lidar com dinheiro, daí com relacionamento, não entra nisso que tu vai sofrer. Mas eu vejo que hoje essa ideia, né, de cura, de terapia, está muito mais sendo falada muito mais, não? Sim, até porque hoje em dia as pessoas querem algo rápido, né, Sandra? Então quando a gente fala, a gente abre a internet, tem um mar de pessoas que falam sobre terapia, mas o ponto em questão não é esse, o quanto tu tá disponível a passar pelo processo. Também. Tem que saber o quanto que é, porque eu tenho uma paciente que o ano passado ela fez 1 mês de terapia comigo e ela queria que eu dissesse pra esposa dela que ela estava fazendo. Eu disse, eu não posso fazer isso. Se tu não quer fazer mais, eu te dou até lá. Então eu não falo nada porque eu não falo com ela. Não tem assunto com ela, não vou falar. Mas só que assim, se tu não fizer aqui agora, vai dar ruim lá na frente de ter feito. Agora ela tá dando terapia na marra. Então tu percebe? A vida, ela não decepciona, ela ensina, ela dá os sinais. Mas nós temos que ter clareza, sabedoria, visão e entendimento de onde ela está querendo nos levar. Só que o que a criança normalmente faz? A criança, ela entra em birra, fecha os olhos e esquece. As coisas têm que acontecer do jeito dela. Mas tudo tem um porquê. Nós 4 estamos aqui porque tem um propósito maior. Daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai lembrar dessa conversa, dessa troca incrível que está sendo. Nós precisamos estar no nosso lugar para deixar o outro brilhar também. Porque a luz, ela reverbera em todos. Exatamente. Eu acho que eu aprendi muito mais assim na minha vida depois que eu tive meus filhos. Eu acho que foram 8 anos de namoro, mas eu acho que a gente teve que realmente aprender a conviver, a estar juntos por conta do meu primeiro filho, o Matheus, que foi filho único durante 8 anos, depois veio Marina, que também nos ensinou bastante. Mas é isso que você falou, a gente parte, né, logo para um casamento sem estar pronto para aquele casamento. Né? Então, assim, eu acho que durante o relacionamento que eu fui realmente aprendendo, e principalmente com o meu filho, porque muitas vezes a gente se vê nos nossos filhos. E aí a gente acaba sendo um lugar, né? Porque existe um lugar de força. Então, assim, se tu é casada com teu esposo, onde tu toma o lugar, teu filho toma o lugar desse esposo, isso daí perde uma ordem. E aí a tendência é que o casamento ele se rompa, ou aconteça alguma coisa que deixa ele em desequilíbrio. Porque existe uma ordem. Quem chegou primeiro? O marido, depois o filho. Só que a gente sabe que até o início de uma certa idade a criança precisa de atenção.
mas depois eu posso voltar para o relacionamento. Mas as pessoas, elas não estão preparadas para isso, porque é o que eu digo, as pessoas buscam aquela na internet, aquela informação rasa justamente para tapear aquela dor. Ah, tô boa, mas eu volto a fazer aquilo, e quando volta aquela dor, aí a vida enfia o dedo naquela ferida, e ela não quer sofrer. Não é fácil, não. Michele, fala pra gente os seus contatos e quais os trabalhos que você hoje tem dado prioridade assim, para atender os seus clientes. Eu fiquei até agora perdida, eu começo a criar um raciocínio. Gente, o meu Instagram é michelleramos.psicoterapeuta. Vai lá, me segue, botei uma caixinha lá, tô falando sobre o alimento e as emoções. O que tu tem consumido de emoção, né? Porque muitas vezes a gente engole as emoções e não sabe porque tem dificuldade de emagrecer. Então deixa o teu depoimento lá que eu vou ler, tá? michelleramos.psicoterapeuta. Eu trabalho com constelação familiar. O meu carro-chefe, ele é constelação familiar, eu sou especialista em bonecos. Tá, bonecos são umas âncoras, eu até separei aqui pra te mostrar. Não, vamos no próximo bloco, que a gente fala mais calma. Aí fala mais calma, então. Constelação familiar, terapia sistêmica, né, que é o meu método de 12 sessões, e o método direto ao ponto, que é uma sessão pontual, neurociência com constelação. Manda uma mensagem lá, diz que tu veio do programa da Sandra, que a gente vai Bacana, maravilhosa essa minha amiga, gente. Bom, agora vamos para o intervalo. A gente vai conversar no próximo bloco com a nossa querida Amanda, mas a gente volta a conversar com a Michele novamente e ela vai mostrar para a gente um pouquinho de constelação familiar. Então, agora, encerrando o bloco com a nossa querida Michele Ramos, a música que é tema do programa dela, Conscientizando. Bem-vindo, Amor Próprio, Lilian 2019. Queridos ouvintes, estamos de volta. Agora vamos receber a querida Amada Zambrana. A Amada é doutora, mestre e graduada em microbiologia pela UFRJ, servidora pública da UERJ, Zona Oeste, estrategista imobiliária com ênfase em imóveis compactos, entusiasta e pesquisadora em inovação e tecnologia e novos métodos construtivos, construtora e investidora em incorporadoras, coautora em literatura empresarial, fundadora do Instituto Sementes do Bem, apresentadora do quadro A Dama Por Aí, no programa Netmix TV Gazeta, ou simplesmente a Dama das Kitnets. Boa noite, Sandra querida, boa noite a toda a seleta audiência que nos acompanha hoje. Com você aqui, Amada Zambrana, a Dama das Kitnets. Minha amiga, muito obrigada pela sua presença. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui com você, com a Michele, as quatro, e a nossa amiga aqui, as quatro poderosas, trabalhando aqui, trazendo esse momento para vocês conhecerem um pouquinho também mais da minha história. Muito obrigada. A Amada é uma pessoa maravilhosa, tem muita coisa para contar pra gente. Conheci a Amada no grupo de networking Empresários S.A. Nós já até recebemos aqui vários convidados desse grupo. Ótimo. E a Amada, mais uma aqui, uma queridíssima presente aqui com a gente. E vamos conhecer um pouquinho da história da Amada. Vamos que vamos. Amada, conta pra gente um pouquinho. Você se graduou, né, em microbiologia. Isso. E você escolheu essa área, como é que foi? Conta pra gente um pouquinho. Quando eu era criança, eu já era uma criança muito organizada e disciplinada. Então eu ia bem em todas as disciplinas na época da escola. Então eu ia bem em tudo, mas eu gostava mais da área relacionada a ciências, física, química e matemática. Então eu fiquei por entre essas disciplinas. Pensei em engenharia química, e aí no final das contas eu queria algo novo, algo diferente. E eu encontrei isso na microbiologia, cujo único local como graduação é a UFRJ. Então você vê que tem pessoas que fazem outras graduações, biomedicina, biologia ou outras
graduações diferentes da área biomédica e fazem pós-graduações em micro, mas eu sou graduada em microbiologia e imunologia e depois segui fazendo a carreira acadêmica com mestrado, doutorado e fui seguindo essa linha. E você chegou a trabalhar nessa área? Sim, eu trabalho nessa área até hoje. Ah, trabalha até hoje? É, a Sandra ela me conheceu no Clube de Negócios Empresários S.A. já como uma das kitnets, mas a minha vida ela vem desde 1999, quando eu entrei na graduação na microbiologia e segue até hoje. Eu sou servidora pública da UERJ, Zona Oeste, em Campo Grande, há 15 anos, né? A antiga UESO e agora o UERJ Zona Oeste. Servidora pública nessa Exatamente, na área de biotecnologia e fico no laboratório didático de biotecnologia, onde eu fico aplicando as aulas relacionadas à farmácia, ciências biológicas e toda a parte da parte da microbiologia propriamente dita, a parte de cultura de células, microscopia também temos, então lidar com animais também, e agora também a parte relacionada a projetos. Então recentemente até ganhei um projeto onde vamos fazer uma inovação tecnológica e aí tem sempre novidades vindo. Nossa, que bacana, eu não sabia disso, não sabia, muito Sim. Bacana mesmo. Algumas pessoas até me perguntam, Amada, como é que você fez a transição de carreira? Eu falei, não, eu não fiz transição, eu faço as duas coisas em paralelo. Nossa, muito bacana. Agora, esse trabalho é só lá na UERJ ou você leva esse trabalho para outros lugares também? Esse trabalho ele é realizado na UERJ, tá? Eu trabalho lá em Campo Grande e tenho projetos também de extensão. Tem um projeto de extensão recente agora, que é rede de ensino à distância online. Então nós estamos fazendo, outra professora lá da instituição e algum grupo de alunos, né, da parte de farmácia, estamos fazendo preparações de aulas práticas online na área de química analítica para deixar isso disponível na internet e eu faço a narração e faço a tradução também mais em 2 idiomas, em espanhol e em inglês. Então isso vai ficar disponível aí para o mundo. Nossa, em espanhol tem que ser boa mesmo, né? Porque a Amada nasceu aqui no Brasil, mas a mãe dela nasceu na Espanha e tem o sotaque, estávamos conversando, né? Bastante carregado, ainda fala com sotaque mais em espanhol do que em português. Sim, toda a minha família é estrangeira, meu pai é da Bolívia, né? Minha mãe também de origem estrangeira. Eles se casaram lá e vieram para morar definitivamente no Brasil. Mas o meu pai veio antes ainda porque estudou medicina aqui por intercâmbio. Então ele já passou 6, 7 anos antes aqui, por isso ele fala até melhor, escreve melhor o português, porque foi estudando, né, também a parte da medicina toda, fez residência e ficou aqui no Brasil. E aí, depois que casaram, decidiram vir definitivamente. Aí eu nasci e já fiquei por aqui. E como é que começou, então, a história de imóveis compactos? Como é que você se tornou hoje a famosíssima dama dos kitnets? Tudo começou num ponto em que você e a Michele estavam comentando ainda há pouco, como a questão da maternidade transforma e amadurece. Eu vejo que 2 pontos cruciais na minha vida que me trouxeram muito amadurecimento e uma mudança de direcionamento de vida foram através da maternidade. Então, quando o Lorenzo nasceu, eu senti uma necessidade de responder aquelas perguntas da metanoia: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Qual a minha missão de vida? Qual o sentido da vida? Ser ou não ser? Exatamente. Essas perguntas ficaram ali bombardeando a minha mente enquanto eu estava em licença maternidade. E através, depois de processos terapêuticos, autoconhecimento, vim obtendo essas respostas. Já quando o Giuseppe, que está com 5 anos, nasceu, a partir dali eu senti a necessidade de fazer algo novo, grandioso, relevante, que deixasse um legado, mas eu ainda não sabia o que era. E depois, passando por também questões de terapia, de amadurecimento, de leituras, eu fui buscando clarear isso na minha mente até que eu tive uma visualização de um prédio e entendi que o prédio era meu. Eu falei, gente, o prédio é meu? Como assim? Então foi algo assim incrível que aconteceu. Então eu recebi essa imagem, sabe, na minha mente através do inconsciente e identifiquei que era isso. Então por isso eu comecei nesse ramo com a cara e com a coragem. Que bacana, que bacana.
Agora, essa parte aqui, entusiasta e pesquisadora em inovação tecnológica e novos métodos construtivos. Fala um pouquinho pra gente. O que acontece no meio da construção civil é um meio extremamente masculino e muito frio, né? Então você lida com muitos homens o tempo todo. Então eu lido com engenheiros, arquitetos, mestres de obra, pedreiros, as pessoas relacionadas a toda a cadeia lá de produção da parte da construção civil. Então é uma área bastante masculina. E eu vejo que existe um pouco assim de um olhar que falta um pouco mais de feminino também ali. Vejo muito desperdício, isso de uma maneira geral, tá? Não necessariamente na minha obra, não apenas na minha obra, mas assim, desperdício, uma falta de um olhar mais atencioso, criterioso e cuidadoso com acabamentos, com cuidado no lidar com as ferramentas, com os materiais, com os produtos. Então, a partir dali eu pensei, quando eu tiver que fazer um novo empreendimento, eu já não vou usar o mesmo sistema, que foi o sistema construtivo tradicional com tijolo baiano. Eu vou aplicar algum outro tipo de método construtivo que me dê objetivamente 5 melhorias: redução de tempo da obra, redução de custo da obra, redução do número da mão de obra, aumento de produtividade e aumento de retorno, porque eu vou ter a liquidez maior, que construindo mais rápido eu vou ter o retorno financeiro mais rápido. Então eu fiquei pensando, que método é esse que eu tenho que unir esses 5 pontos para trazer uma melhoria? E vejo que a melhoria não é só para mim, vão ser também para as pessoas que estarão envolvidas nessa obra, porque elas vão trabalhar de maneira que fiquem menos exauridas e tenham maior produtividade. Então nesse ponto eu digo que eu sou entusiasta, que eu vou pesquisando aqui, pesquisando ali e já estou chegando em coisas bastante interessantes para o próximo ano. Que bacana, muito bacana mesmo. E você é investidora em incorporadoras, é isso? Sim, sim. Eu investi em uma incorporadora agora em São Paulo, né, onde eu tenho um retorno a partir de um valor X que eu investi, vou recebendo um retorno mensal e vou buscar também fazer esse investimento, além de em outra incorporadora e construtora em São Paulo, mas fazer isso também aqui no Rio para o perfil de imóveis compactos. Porque numa delas é para casa de alto padrão, na outra incorporadora são prédios convencionais, unidades habitacionais, formato de 2 quartos, 3 quartos padrão, e aqui eu quero oferecer essa possibilidade a quem tiver interesse, a partir do ano que vem, que eu vou estruturar, para pessoas que queiram ser investidoras nesse ramo, comigo. Interessante que você está buscando vários caminhos, várias fontes de retorno financeiro para você, que isso é importante. Sim, né? Sim. E o que eu vejo muito bacana também, Sandra, que é importante dizer, é que quando eu penso na construção, eu penso na construção como uma poesia. Eu digo isso assim, foi uma coisa que meio caiu a ficha para mim, sabe? Porque você vê um local, um terreno, às vezes só tem mato, às vezes não tem nada, só tem pedra, só tem terra. E o que é a nossa mentalidade? O que é o sonhar, o desejar, o ansiar por algo novo, realmente grandioso? Foi algo que me movimentou a olhar para aquele terreno, estudar aquele terreno e ver ali pronto um empreendimento que agora está se tornando concreto. Então isso para mim é muito lindo e eu vejo as pessoas que participaram disso como pessoas que realmente contribuíram. Tiveram percalços? Sim, tiveram percalços, o que é absolutamente previsível e já esperado. Mas principalmente ver que dali veio a ser construído algo que vai ficar não só para mim, mas para os meus filhos, futuramente para os meus netos, para as futuras gerações. Ou seja, ali se estabeleceu um legado, um patrimônio sólido. Então eu sou apaixonada por essa área. Fiquei assim encantada. Nossa, você me fez lembrar aqui do Walt Disney, que ele estava sobrevoando lá a região lá dos parques da Disney, e ele visualizando ali um parque maravilhoso, e o irmão dele, como assim? O que você está vendo aqui? Só tem mangasal, né? E ele, não, um lugar maravilhoso, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Isso é a visão, é o que você falou agora aqui, que aconteceu com você. Exatamente. Né? E adicionalmente, um ponto que eu queria trazer para você, dessa questão de novos métodos construtivos, também vem a questão de otimizar, por exemplo, materiais, fazer o reuso, antes mesmo da reciclagem, fazer o reuso de materiais que são descartados para poder fazer um novo modelo de piso,
ou um tipo novo de revestimento. Então, essas coisas que eu penso em reaproveitar. Então, é um olhar diferente para algo que já está disponível aí. Entendeu? Tá. E passa os seus contatos e tudo que você oferece, todos os serviços. Conta pra gente aí um pouquinho. Sim. Esse primeiro empreendimento que está sendo agora finalizado, está na etapa de mobília, estou colocando os móveis planejados. São 25 estúdios em conceito aberto, localizados no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, onde eu estarei disponibilizando para locação. Então ali eu digo que ali está o meu império, ali está o meu castelo, o meu sonho. Está ali materializado e eu digo um sonho porque foi algo pensado, idealizado para o bem-estar de pessoas que sequer eu conheço. Então eu fico pensando, gente, que essas pessoas que venham a morar aqui nessas unidades sejam pessoas felizes, prósperas, alegres, que elas consigam evoluir de vida, ser felizes, sejam gratas. Então é isso tudo que eu mentalizo. Então esse primeiro empreendimento ele foi idealizado para locação e esse já vai ser meu portfólio de trabalho e posteriormente farei outras unidades também para venda. Então, quem quiser saber um pouco mais da Dama das Kitnets, o meu site está ficando pronto, um aplicativo também está ficando pronto e o site será www.damadaskitnets.com.br e o Instagram @damadasKitnets. Em breve, por enquanto, @amada.zambrana. Bacana, muito bacana mesmo. Agora fala um pouquinho também, assim, da tua vida com o teu filho. O teu filho, igual o meu filho quando criança, super ativo, né? Correndo para lá e para cá, igualzinho meu filho. Hoje meu filho olhando assim, super tranquilo, mas ele não era uma criança mal educada, era uma criança ativa, como tem que ser, né? Então fala um pouquinho do teu filho. Eu tenho 2 meninos lindos, Lorenzo, Giuseppe, mamãe ama muito, tá? Ó, coração. Mamãe não aguenta, mamãe baba. Aqui tem o mais velho, né, que corre atrás do menor. Isso. Isso foi no dia do lançamento do primeiro livro, então eles tinham que ir, não poderiam estar de fora. Aí fica aquela coisa meio chata, meio maçante, porque já estávamos 3 horas numa palestra, coisa de adulto, e eles queriam brincar, eu falei, vocês podem correr mais ali fora, do lado de fora ali. E ficaram lá, justamente porque são crianças absolutamente ativas, saudáveis e estavam brincando. Então, assim, são muito fofos os meus 2 meninos. Lindos. Muito legais, eu tenho o Lorenzo, de 10 anos, que tem toda uma aptidão artística. Desde pequeno desenhava muito bem, desde os 3 aninhos começou a desenhar, gosta de fazer pintura, escultura. Ele fala que quer ser diretor de filmes quando crescer. Nossa. Ele mesmo escolhe, olha mamãe, você vai ser esse papel, o vovô vai ser isso, a vovó isso, e ele mesmo dirige e cria o filme e a gente tem que ir lá fazer tudo que ele está pedindo, então é muito gostoso entrar nessa brincadeira, nesse mundo dele. Já o Giuseppe é um perfil completamente diferente. O Giuseppe já não tem essa aptidão assim artística, mas eu percebo nele uma desenvoltura para a parte de esportes. Ele está com quantos anos? Está com 5. Ele chutando a bola, quando ele estava com 1 aninho e pouco, começando a andar, mal se equilibrando, quando ele uma vez chutou a bola, mas ele colocou um direcionamento naquela bola. Eu falei, gente, é demais. Eu falei para minha mãe, ela, não, amada, você está exagerando, isso aí é... Mas quando ela viu, realmente ele tem toda uma categoria, um estilo, sabe? É tão bonitinho. Então ele é mais voltado para a área assim, de esporte, é o que eu vejo. E eu vou estimular isso a partir do ano que vem. Ele vai fazer 6 aninhos agora. Ele é super ativo, muito mesmo. Igual, e ele é forte, tá? Filhos. A minha filha dizia forte. assim, graças a Deus agora veio uma menina. Meu Deus, minha filha é atleta. Ela hoje postou um vídeo, um Reels, lá com a Trend, com os esportes que ela gosta, nadando, correndo, fazendo altinha e musculação, entendeu? Meus 2 filhos sempre ativos, sempre. Que maravilha, muito bom. Mas fala pra gente desse dia que eu conheci os teus filhos. Sim. No lançamento do teu livro, fala aí. Sim. Eu, quando fiz o curso de Practitioner em PNL, seguidamente fiz também o Master em PNL. E aí houve a formação de uma turma com pessoas que estavam interessadas em escrever um livro sobre PNL na prática. É o título do livro e saiu recentemente, vai fazer ainda 2 meses que saiu o livro.
E aí eu pensei assim, eu vou aderir, vou entrar, vou passar por essa experiência, essa novidade. E a turma se formou, eu comecei a idealizar o que eu vou falar sobre o livro, e assim, o viés da escrita era sobre como a PNL teve resultados na vida de cada um que estava escrevendo. Então eu coloquei ali situações, coloquei 3 fatos ali, e eu falei, olha que bacana, que interessante. Quando eu mandei para revisão, eu fiquei sentindo assim, não, tá faltando eu colocar uma coisa, eu preciso adicionar uma coisa aqui nesse texto. Para ainda dar tempo de adicionar, preciso colocar, dá tempo sim. Fui e adicionei. Porque o que eu vi? O processo de escrita, ele é tão transformador, ele é ele é terapêutico. Para mim serviu de uma maneira incrível, é terapêutico. Porque apesar de ter escrito muito rápido, até porque era um capítulo só, foi um processo que eu passei em que eu tive que reorganizar minhas ideias sobre mim mesmo. Sobre mim mesma. Então eu falei, gente, olha que interessante. Aí eu falei, olha, essa é a minha história. Então o que eu coloquei ali é a minha história, é a minha verdade. E no final, quando eu li, eu me emocionei demais. Porque eu falei, caramba, olha só que interessante. Agora isso está materializado num livro e é uma coisa que fica aí para sempre, para a eternidade. Então é muito interessante, e o que me emocionou também demais esse ano foi quando o nosso amigo João Abreu, que é escritor, editor, dono da livraria Insight, mandou uma mensagem pra gente do Dia do Escritor e colocou uma frase muito linda que eu gosto de citar, que fala que escrever é um ato de coragem e generosidade. Ele mandou pra mim também. Lindo demais, ele mandou no nosso grupo, né? Fala, coragem de escrever sobre a sua própria história, reconhecer a sua história, e generosidade por compartilhar isso com quem estiver pronto para receber. Então aquilo me tocou profundamente. E eu falei para ele, João, eu acho que o bichinho da escrita me picou. É uma forma de deixar um legado. Escrever é uma forma de deixar um legado. É sensacional. Então, uma experiência maravilhosa. E agora, para o próximo mês, está saindo o volume do O que Descobri Empreendendo, Edson Networking, onde eu estarei com muito prazer participando, junto com a Sandra e os demais membros dos Empresários S.A. Exatamente. Eu conheci a Amada no Empresários S.A., participei do primeiro livro como coautora, O que Descobri Empreendendo, e agora na segunda edição, que é O que Descobri Empreendendo, edição especial Networking, eu estou novamente como coautora. Somos nesse livro 15 ou 16 coautores, e tenho agora o prazer de estar com a Amada no mesmo livro. Sim. E o lançamento vai ser dia 24 de novembro, das 18h30 às 20 horas, na livraria Leitura do Via Parque Shopping. Isso. Via Parque Shopping. O lançamento do primeiro livro foi no dia do meu aniversário, 28 de novembro, ano passado. E esse ano o lançamento vai ser na semana do meu aniversário, na segunda-feira. Meu aniversário vai ser na sexta. De novo, vou estar ganhando mais um presente, o nascimento de mais um livro. E estou muito feliz, Amada, de estar com você nesse livro, porque muito grande. Assim, quando a gente escreve junto um livro, acaba que isso faz com que a gente se mantenha unido. O primeiro grupo, o grupo do primeiro livro, até hoje a gente se encontra. Fizemos o lançamento do livro também na Bienal do Rio, Bienal do Livro aqui em Rio. Verdade. A Amada esteve lá no nosso stand, nos prestigiando. E com certeza esse novo grupo que está se formando vai ser um grupo que vai se unir também. A gente vai estar sempre relembrando as nossas histórias, o nosso livro. É muito bacana, um prazer enorme de estar com você nesse livro. Interessante dizer, nesse ponto que a gente está falando do primeiro livro também, que eu conheci os Empresários S.A. no dia do lançamento do livro. Eu fui assim, do nada, para o lançamento de um livro em Botafogo, e lá eu vi aquele pessoal todo, falei, gente, o pessoal animado, o pessoal tá feliz, caramba, e eu estava absolutamente sozinha, não conhecia ninguém. Então ali eu fiz o contato com a Dani
depois do lançamento do livro, fomos jantar, cantamos o parabéns para a Sandra, estava lá com os filhos, estava lá o João Abreu, estava a Dani. Eu estava duplamente feliz. Nossa, imagina. E eu, quando eu sentei ali, eu olhei assim para as pessoas, que eu não conhecia ainda ninguém, estava começando a conversar, falei, eu pertenço a esse lugar, eu me senti pertencente àquele grupo. Então, para mim, fazer parte do Clube de Negócios Empresários S.A. é uma honra imensa. A partir da minha entrada lá, eu tive um amadurecimento muito grande como empreendedora, como empresária, e para mim é uma honra, e tudo que está vindo a partir daqueles contatos, daquelas pessoas, para mim está me engrandecendo muito e me deixa muito feliz. Então, eu quero te agradecer também pelo convite de estarmos hoje aqui compartilhando essas histórias, Sandra. Bacana. Vamos agora ao comercial? Olá, queridos ouvintes! Acabamos de escutar aqui a música... Tá escrito. Tá escrito. Grupo Revelação. Grupo Revelação 2009. Bom, quero ler aqui para vocês que nós recebemos mensagens no programa da semana passada, dia 7/10, a gente quer agradecer aqui. Foram muitas mensagens, mas vamos colocar aqui algumas pessoas que mandaram mensagem para a gente. Ishan, da Índia, distrito São House. Juliana dos Santos, da Bahia, Salvador, minha terra natal. Joana Pereira, Curitiba, Paraná. Aline Castanheira, Rio Grande do Sul. Eduardo Souza, Ribeirão Preto. Joana Cristina Feliciano, Belo Horizonte, Minas Gerais. Cristiano Cruz, Cascais, Portugal. Aline Henriques, Braga, Portugal. Dulcineia Silva, Sintra, Portugal. Felipe Dias, Nazaré, Portugal. Daniele Rocha, Lisboa, Portugal. Wellington Nunes, Canadá. Hannah Houston, Nova York. Henriqueta Soares, Ilhéus. E hoje a gente recebeu aqui algumas mensagens, quero agradecer a todos que mandaram mensagem para a gente. Elisete Rossi, estou em Palcadace, na Itália, aguardando o programa Conscientizando. Minha amiga Janaína me indicou, sou brasileira com nacionalidade italiana. Amei o programa dos Astros e estou gostando do seu programa. Obrigada. Acredito que empreender no Brasil não seja fácil, com certeza. Parabéns à rádio, adoro a playlist. Maria Cristina Lins, Copacabana, adoro o programa Conscientizando. Estou gostando do seu, Sandra. Obrigada. A minha sobrinha Luciana Lins, te amo. Orgulho de você. Raya Kumar, estou em Mansa, em Punjab, adorando o programa. Aguardo a Michele. Sou viciada na rádio. Gente, muito obrigada pelas mensagens. Hoje a gente está aqui com mais de 300 pessoas assistindo ao programa. Muito feliz por isso. E agora, a Michele, nossa querida Michele, vai falar um pouquinho pra gente dos seus bonequinhos, da constelação familiar. Porque faz tanto sucesso meus bonecos, né? Teve um período aqui na rádio que eu era conhecida como a menina dos bonecos. Por quê? Por que eu gosto tanto da sistêmica? Eu vou falar brevemente. Porque a sistêmica, ela tem 3 leis. Então, assim, o que funciona para a sistêmica é a ordem. Na vida, nós sofremos porque nós saímos do nosso lugar. Então, essa aqui é a ordem. É tu, os teus pais e os teus avós. Na grande maioria das vezes, nossos problemas, eles estão ali porque a gente quer tomar um lugar que não é nosso. Eu quero ser a mãe do meu pai. Só que o meu pai, ele chegou primeiro. Quando eu estou num lugar de querer cuidar de uma pessoa que chegou primeiro que eu perco força, porque eu não consigo olhar para minha vida. Então, a sistêmica, uma das 3 leis dela, a primeira é o pertencimento, a segunda é a hierarquia, a ordem, e a terceira é o dar e receber. O ponto focal delas é olhar para a ordem. Nós nascemos, crescemos e morremos. Nós comemos, o corpo sai e a gente tudo tem ordem. A gente acorda, escova os dentes e vai embora. Quando a gente começa a olhar para a ordem da nossa vida,
Tudo funciona quando está em ordem, se teu armário está em ordem, se tu fisicamente está em ordem. Tu precisa estar em ordem na tua vida, nas tuas questões para que a vida flua. Quando tu estás no teu lugar, que é o que eu digo, nosso lugar de força, tu consegue cuidar da tua vida. E uma coisa que eu gosto muito na sistêmica é entender se eu estou carregando peso, se eu estou com conflitos financeiros, se eu estou com problemas na vida, com certeza eu não estou no meu lugar. Porque o meu lugar é aqui, eu vim depois. Se eu fico olhando para a vida do meu pai e da minha mãe, porque eles tiveram um problema conturbado, eu saí do meu lugar, eu entro para o meio dessa relação e eu não consigo estar na vida seguindo. Então, o que me pegou da sistêmica e o que me deu a virada de chave muito rápido para os meus processos é que quando eu olhei e disse assim, gente, o meu pai e minha mãe são separados. Mas para mim eles continuam casados porque eles me deram a vida. Ali eu voltei para o meu lugar. E eu voltei para o meu lugar para cuidar da minha vida. E eu lembro que teve um período que lá no sul eu sempre cuidei muito dos meus irmãos mais novos. Aí meu pai me ligou, já no Rio aqui, meu pai ligou e disse, Michele, liga para os guris porque os guris são terríveis. Aí eu lembro que eu olhei para o meu pai e disse assim, cadê o pai e a mãe dessa criança aí? Porque eu não tenho filho. Eu voltei para o meu lugar de filha. Eu disse, gente, eu não tenho filho, eu vou cuidar da minha vida. Então, e tu percebe que é algo tão sutil que acontece no nosso dia a dia. A gente sai do nosso lugar para se preocupar e querer dizer para os nossos pais o que eles têm que fazer. Só que eles já estão no mundo há muito tempo. Eu preciso respeitar essa hierarquia. Quem chegou primeiro aqui foi eles. Eu posso não concordar com muitas coisas que eles fazem, mas eles precisam se sentir úteis. E o que a sistêmica, tem algo bem importante que a sistêmica fala, quando a gente vai matando o pai e a mãe à míngua, é quando nós crescemos, nos tornamos adultos e queremos com que eles vão morar conosco. Porque, não quero te deixar tu morando sozinho. E aí tiram eles da casa que eles lutaram para construir, da vida que eles lutaram para construir, para ir morar conosco. Aí eles se sentem úteis dentro de um quartinho. Todos os sonhos, tudo que eles viveram, a alegria está depositada dentro da casa que eles construíram. Eu preciso respeitar essa hierarquia. E tudo deve ser compartilhado com a família, com os irmãos, existe toda uma ordem. Então, olhar para a sistêmica é olhar para essa hierarquia, para essa ordem, para que a vida flua como um rio, em busca do amor. Muito interessante, muito interessante. Amada, você quer perguntar alguma coisa para a Michele? Nossa, a Michele falando, eu estou pensando aqui, refletindo, colocando na minha vida também as questões. Muita que coisa. Bacana, que bacana. Estou vendo assim, bastante situações de pessoas conhecidas que vivem certos conflitos e vendo realmente quando você faz a interferência num ponto onde você não é a pessoa que tem que tomar a decisão, você acaba realmente entrando em desequilíbrio. E nós fomos criados para cuidar da vida do outro, né? Tanto que buscamos amor próprio até hoje. Nós não sabemos cuidar de nós. Olhar para nós é uma tristeza. Eu tenho que encarar as minhas dores. Mexe nas feridas. Mexe nas feridas. Então eu prefiro dizer, eu não gosto do outro, eu não olho pro outro, o outro tem um problema e porque eu não quero encarar. E se eu tiver que encarar minhas dores, eu vou ter que olhar pro meu sistema e entender que é daqui que eu vim. E esse aqui tem muita coisa, mas eu não. Eu prefiro olhar pro mundo, culpar todo mundo, do que encarar a vida com o seu ensinamento. Amara, você teve a necessidade de curar alguma ferida sua? Porque você se dá muito bem com seus pais, sim, né? sim. Você teve problemas assim, que você acha que, não, eu tive que tratar uma parte, uma sombra minha? Eu acho super importante a pessoa perceber que ela precisa entrar na questão do autoconhecimento, sabe? Então isso para mim veio a partir dos 35 anos, por ali, quando eu fui mãe do Lorenzo, o primeiro menino. Então a partir dali eu senti a necessidade de buscar resposta àquelas perguntas que eu citei para vocês no bloco anterior. Então eu busquei leituras e também terapia. A terapia através do inconsciente, sim. E passado o tempo, há 2 anos eu perdi meu esposo e antes de perdê-lo... Não, faz 2 anos, foi depois. E antes, acho que 1 ano, 6 meses, 1 ano antes, eu já tinha voltado a fazer terapia através do inconsciente e acabei passando pelo processo de luto também nesse acompanhamento. Então eu faço 1 vez por mês. Acho fundamental, sensacional, consigo verificar que já saí dessa situação, eu já consegui
encerrar o meu ciclo do luto. Então são questões... Você me lembrei, acabei de me lembrar aqui que nós participamos de um podcast juntas. Sim. Das mulheres, não foi? No passado? Isso. E você comentou sobre o falecimento do teu marido e você estava realmente muito sentida ainda. Hoje você falou de uma forma... Diferente, né? Diferente. Hoje eu percebo que esse ciclo do luto já se encerrou, que eu já consigo me ver numa posição onde eu posso tomar decisões e olhar para frente, seguir adiante, com responsabilidade com os meus filhos, com o meu trabalho, mas também com a minha vida e com novos planos. Então isso é muito importante e sem culpa, entendeu? Sem culpa, sem tristeza. Fica uma saudade, mas fica principalmente a gratidão por tudo que foi vivido. Então isso passa pelo processo de terapia também. Foi ano passado, foi esse retrasado, ano? Foi ano retrasado. Não, podcast que a gente foi em março, pelo Dia Internacional da Mulher. Esse ano. E é importante, quando tu fala sobre isso, da terapia, eu costumo dizer que as pessoas têm o hábito de botar os problemas para debaixo do tapete. Aí daqui a pouco tá conversando com uma pessoa na rua, a pessoa diz, e a outra já despeja tudo. Porque a gente acha que as nossas dores são resolvidas, mas elas são resolvidas quando a gente consegue olhar para ela e tirar o ensinamento com gratidão do processo. E é o que a Amada fez. Ela foi, buscou ajuda, soube lidar com tudo aquilo, viu os processos, que a vida continua, né? A gente pega o que é bom e segue adiante. Ter essa consciência é onde que vira a chave. Busquem ajuda. Saúde mental é primordial, principalmente nos dias de hoje. Eu passei também por sessão de constelação familiar, e não tem muito tempo, deve ter uns 3 para 4 meses, e era com bonecos, mas era na água. Eu também faço então, água também. Foi bem interessante. Eu olhei para aquilo assim, como assim? Os bonequinhos estão se mexendo? Como pode isso? Então, e é impressionante como ter estado naquela situação, naquele campo, naquele sistema, né? Sim, no campo sistema. Então, quando eu olhei aquilo, eu entendi, naquele dia mesmo, eu compreendi que eu senti a necessidade de revelar coisas para minha mãe. Eu falei, eu preciso abrir 2 situações para minha mãe. E eu quis revelar, passei a revelar coisas que, muito tempo atrás, poderia ter ficado ali justamente embaixo do tapete, mas isso me libertou. Olha que interessante. Bacana. E eu tive todo o acolhimento, todo o amor, a compreensão dela, e eu dei esse passo sem saber como ela reagiria. Isso vale também dizer que você, quando toma uma decisão, você pode ganhar ou perder. Você não sabe o que vai acontecer. E aí eu dei esse passo e foi essencial. Eu me sinto mais livre e me sinto acolhida. Em relação à história do passado. Não, eu quero concluir, ainda acrescentar tudo isso que a Amada falou, porque assim, estar no nosso lugar de força é tomar essa decisão de ir para a vida com tudo que tem dentro, porque as pessoas elas querem escolher o que tem na vida. Então eu tomo uma decisão, ela pode dar 50% certo, 50% errado, isso é por minha conta, e é onde nós voltamos para o nosso lugar de força e conseguimos seguir acolhendo tudo. A vida é altos e baixos, e ela tá sempre naquele corre. Quando a Amada decidiu tomar essa posição, ela viu, e é o que eu digo, depois que a gente vê, a gente não desvê, né, Amada? Isso. Ela viu aquela questão e disse, eu preciso. Ali ela tirou um peso dela e deu pra quem tinha que dar aquele peso. Essa história não é minha, aconteceu isso. Não sei como é que tu vai reagir, mas isso é teu, toma. E aí ela teve todo o acolhimento, porque o campo ele fica apaziguado. Ele precisa ser visto, e quando ele é visto, todo mundo vai para o seu lugar de força. E aí a coisa flui com amor. Todo o processo vai em prol do amor. Porque no final das contas, a gente passa a vida inteira buscando amor. A gente está sempre buscando ou um amor que vê ou um amor cego. O amor cego é aquele que é disponibilizado com raiva, com ódio, com tristeza, com mágoa, ferindo. Esse é o amor cego. As pessoas não recebem o amor fluido, que é o que nós somos ensinados, que é o carinho, a atenção. Então, elas não tiveram aquilo, elas dão o que ela tem. Só que no final das contas, até as pessoas que fazem crueldade, elas têm em prol de busca de alguma coisa, porque nem tudo é o que é. Mas existe uma origem de onde aconteceu. Toda a história tem uma origem. Pode não ser relevante naquele momento, aquela crueldade, mas alguma coisa aconteceu para que isso tudo acontecesse. Eu estava lendo essa semana o seguinte, que o amor incondicional significa o seguinte, a gente saber perdoar, continuar gostando da pessoa, mas sem aceitar migalhas. Ou seja, o amor incondicional, ele existe quando primeiro você se ama. O primeiro amor tem que ser você. Aí sim você consegue amar alguém incondicionalmente.
Porque você vai amar colocando limites. E é importante esse amor, porque assim, como eu disse, nós não aprendemos a nos amar, aprendemos a gostar do próximo. E entender que tu precisa te amar para depois amar o teu filho. E quando a gente fala sobre incondicional, é realmente, assim, eu me amo, minha filha, eu vou te dizer o seguinte, eu me amo de novo, e eu me amo assim, depois eu te amo. Aí eu te dou minha vida, mas primeiro eu tenho que me amar. Porque quando eu faço isso é um olhar de egoísmo. Não, porque o teu filho vem em primeiro lugar, não é tu que vem em primeiro lugar. Porque se tu não estiver cheia de amor, tu não tem como distribuir. Se tu não tiver força, tu não tem como segurar. Precisamos nos alimentar de amor, de carinho, de respeito para poder doarmos. E quando estivermos no meio, ali a gente tem que parar e se acolher, porque é nesse processo de acolhimento que a gente se reabastece e nós queremos sempre dar conta de tudo, ser forte, ser aquela pessoa maravilhosa, e não é por aí. Aprenda a se acolher, nós somos mulheres, nós não somos povo. Você sabe, Michele, que tão bom a gente estar falando disso hoje e como as coisas não acontecem por acaso, né? Como diz um dos meus mentores, Deus não joga dados. É verdade. É interessante tudo isso. Eu passei por esse processo de constelação, tive uma visualização muito interessante de uma situação, consegui ver ali um segredo familiar, perguntei para minha mãe, ela me contou, era exatamente aquilo, e eu falei, mamãe, você não me contou porque ela achei que não precisava, e olha, apareceu ali. E nós conseguimos identificar, conversamos, está tudo certo, e houve um reposicionamento da família a partir disso. Houve mesmo. É porque incrível. O meu olhar, eu amo tanto o meu trabalho, eu amo muito o que eu faço. As minhas clientes sabem que eu digo assim, eu amo meu trabalho, eu amo constelação porque transformou a minha vida muito rápido. Porque assim, todo mundo no sistema quer pertencer. Só que antigamente nós não temos a informação que a gente tem hoje, que é a internet. Então, existe muitas pessoas que são esquecidas, que não são lembradas, ou porque roubaram, ou porque mataram, ou porque fizeram alguma coisa que o sistema desaprovou. E dentro desse contexto, fez com que essas pessoas saíssem do seu lugar. E aí alguém no sistema carregou esse peso. E essa pessoa carregando o peso, ela fica olhando para aquela pessoa que está faltando ali. Quando tu conversou com a tua mãe deu lugar a essa história voltou, o sistema se equivaleu e toda a vida começou a fluir. O amor, porque a gente está sempre em busca do amor. Sim. Todo mundo está em busca do amor. E isso, só para finalizar agora essa fala, isso foi tão relevante, tão significativo, que eu entrei nessa parte de reflexões, sabe, pensamentos, deixei assim a mente fluir, os sentimentos fluírem, e isso já está começando a gerar um novo livro. Que lindo! Um livro solo! Maravilha! Que é Mergulho Dentro de Si, Identidade, Liberdade e Eternidade. Muito bom. Parabéns. Olha, eu adorei, amei estar com vocês aqui hoje. Quero agradecer muito a presença de vocês. Amada, fala pra gente as considerações finais. Você gostou do programa? Fala pra gente um pouquinho. Sandra, para mim é um prazer enorme estar aqui com você, com a Michele, compartilhando histórias de vida, compartilhando nossos aprendizados, nossas superações e principalmente colocando isso disponível para você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, e vai poder também ter a oportunidade de aprender alguma coisa nova com a gente. E eu quero deixar aqui uma frase de um autor turco, ganhador do Prêmio Nobel, que é Orhan Pamuk, que falou: um dia li um livro e toda a minha vida mudou. Então, como eu falei para vocês, o bichinho da escrita me picou. E eu acho que isso é muito muito bom, porque só vai vir coisas boas a partir daí. Então, acompanhe o @amada.zambrana e a gente vai ficar sabendo mais aí das novidades em breve. E vem livro novo por aí. Muito obrigada. Michele, você tem alguma consideração final para passar pra gente? Eu quero agradecer a todas vocês que estão presentes, uma egrégora de mulheres. Sandra, obrigada pela oportunidade de compartilhar a minha história, porque poucas pessoas sabem da minha história. Compartilhar, espero que reverbere na vida de todas. Amada, fico feliz em poder compartilhar contigo um pouco do meu trabalho, que eu amo tanto, também transformo tantas mulheres. E eu quero deixar uma frase do Bert Hellinger, que ele diz: tu é o sonho dos teus antepassados. Lembre-se disso todo dia que tu acordar, tu é o sonho dos teus antepassados. Aproveite a vida e honre a vida que tu recebeu dos teus pais, pois é o teu bem mais precioso.
Se tu quiser me encontrar, minhas redes sociais, michelleramos.psicoterapeuta. Sandra, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero dizer que eu vejo todos vocês. Muito bacana, muito bacana. Bom, eu quero convidar todos vocês a assistirem o programa da próxima semana, da próxima terça-feira, às 18h30. E você que ficou apenas ouvindo pelo aplicativo do celular, convido vocês a assistir no site da rádio, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Nem sempre a gente consegue assistir a TV, então é melhor escutar o rádio mesmo, mas se você puder, acesse o site. Acompanhem também a gente no Instagram, Rádio Tropical Web Brasil, e o programa, depois de editado, ele sobe para o YouTube da rádio também, Rádio Tropical Web Brasil. Então, se você quer assistir novamente algum programa que já aconteceu ou ao programa de hoje, vão até o YouTube que vocês poderão assistir novamente a todos os programas. Para quem não sabe, o WhatsApp da rádio é 21 97159 1211. E a frase que eu gostaria de deixar é a seguinte, do Steve Jobs, que eu adoro as frases dele, a história dele. A inovação é o que distingue um líder de um seguidor. E vocês puderam ouvir, acompanhar, observar o quanto que essas duas mulheres maravilhosas são inovadoras. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam hoje ou que vêm nos acompanhando. Eu amo fazer esse programa, eu adoro receber essas pessoas maravilhosas. Até a próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.